Oi pessoal, tudo bem? Estamos novamente aqui para falar de trabalho em equipe. Na última aula nós falamos sobre o módulo 1, que foi Introdução, e hoje daremos prosseguimento ao nosso treinamento. Somente para relembrar, falamos quais módulos iríamos apresentar, falamos sobre o módulo 1 e agora estamos no módulo 2. Falamos sobre a importância do trabalho em equipe, mostramos uma analogia com o organismo humano, demos alguns exemplos do que eram equipes e o que eram grupos. E assim falamos sobre o conceito de introdução no módulo 1. Partiremos hoje para o módulo 2, onde falaremos sobre fatores para o insucesso das equipes. E aí é importante um parâmetro que nós temos que tomar, que nós vamos tentar mostrar quais são os detalhes que levam efetivamente ao fracasso de uma equipe. Então é importante entender isso porque às vezes vocês vão observar no dia a dia, no trabalho de vocês, quando estiverem reunidos em equipe, que a equipe talvez esteja tomando algum rumo que não é adequado para o andamento. Então é importante tomar conta da equipe e entender esse processo, como é que funciona. Primeiro, podemos citar metas e objetivos mal definidos. Então, quando você estabelece uma equipe, onde você tem uma meta, tem um objetivo e precisa construir algo, precisa apresentar algum resultado, porque senão não tem sentido você montar uma equipe. Não tem sentido colocar um trabalho para algumas pessoas sem que isso tenha uma meta, um objetivo, um resultado a ser alcançado. É muito comum percebermos isso nas equipes. Desculpa. E em alguns momentos vocês precisam dar rumo. Então, as metas e objetivos são a base. Você, quando vai montar uma equipe, você já precisa estar pensando, quais as metas e objetivos que você vai trabalhar com essa equipe. Porque senão começa uma reunião montando uma equipe sem ter muito sentido. Quer dizer, o que se espera dessa equipe? Por que essa equipe está sendo montada? Quais resultados ela precisa apresentar? São pontos importantes nessa relação que você precisa ter com as metas da sua equipe que está sendo formada. Quais são as responsabilidades? Porque se as responsabilidades não estão bem definidas, fica muito difícil você conseguir os resultados que você precisa. Porque a equipe vai estar concentrada em outras coisas, senão a sua própria identidade para que possa alcançar os resultados que você espera. Cada membro da equipe não entende bem qual é o seu papel dentro daquela equipe, não entende bem qual é a sua colaboração para que aquilo aconteça, e aí você tem uma equipe, podemos dizer assim, como se estivesse à deriva, porque as pessoas não entendem nem a importância do trabalho que ela está desempenhando naquele momento. Importantíssimo, nós falamos isso na introdução, uma equipe precisa ter competência. Quando nós falamos de competência, nós estamos falando de três aspectos fundamentais, que é o conhecimento, que é adquirido através do aprendizado, em que a equipe ou os membros da equipe estão preparados efetivamente com conhecimento, com teoria sobre os temas que serão tratados dentro daquele grupo. Isso é fundamental para que as pessoas entendam também quais são suas responsabilidades, quais são os seus papéis que devem ser representados dentro dessa equipe. Qual a responsabilidade de cada um? Tudo isso tem a ver com as competências. Então, quando falamos em competências, falamos em conhecimentos, que é a parte teórica, falamos em habilidades, que é a capacidade de realizar o que o conhecimento pode na prática. Não é só guardado dentro da mente das pessoas. Muito comum isso, pessoas que têm conhecimento,
mas não tem habilidade para aplicá-lo. Isso é muito difícil de relacionar de uma forma positiva dentro da empresa. Porque se você tem uma equipe que não tem essas habilidades, se você tem pessoas que não têm essas habilidades, você vai ter dificuldade em resultados. Você pode até saber fazer, mas você não tem habilidade suficiente para que aquilo seja feito na hora certa, no lugar certo, no tempo certo e de forma concreta. Tá? Então temos, falando em competência, nós temos conhecimento, nós temos habilidades e nós temos também uma coisa extremamente importante que são as atitudes. Sem as atitudes as pessoas não conseguem de fato alcançar a competência necessária. Então precisamos ter 3 coisas: conhecimentos, habilidades e atitudes. Se existe essa capacidade, a gente consegue fazer um trabalho. E principalmente um trabalho dentro de uma equipe. Porque a equipe tem que somar e tem que dar mais do que a soma aritmética. Nós precisamos ter 2 mais 2 tem que ser mais que 4. Senão não é um trabalho em equipe e não vale a pena você dispor as pessoas para isso. Vamos ver um vídeo de uma equipe que talvez a gente possa entender melhor esse processo de treinamento, né, de habilidade e de conhecimento. Vamos ver se isso também pode ser visto nesse nosso vídeo que fala de treinamento. Vamos lá. Um acidente na BR-116. Com a paralisação dos bombeiros, a vítima ficou esperando por cerca de 1 hora. E quando foi socorrida, ao que tudo indica e parece, não foi socorrida da maneira correta. A vítima ficou deitada na BR-116, segundo populares que acompanhavam o caso por cerca de 1 hora. O jovem esperava por um socorro, um resgate, que após tanto demorar, apareceu, mas não aparentava estar preparado para atender a este tipo de emergência. A princípio, cogitou-se colocar a vítima na maca da UTI móvel da prefeitura, mas chegaram à conclusão de que não era o mais adequado. Na sequência, uma prancha foi apresentada, a vítima imobilizada, e para colocá-la na ambulância, um repórter de TV teve de ajudar. Mas a equipe de atendimento enfrentou outro problema. Com a maca dentro da UTI móvel, não dava para entrar com a prancha com a vítima. O jeito foi retirá-la. Afinal, a vítima já estava prestes a completar mais de 1 hora à espera de atendimento. Dificuldade para fechar a porta. E na sequência, o assessor político do prefeito, Mauro Cunha, que tentou auxiliar no socorro, era também o condutor da ambulância, que seguiu com destino ao pronto atendimento municipal. A maca ficou do lado de fora, não coube na ambulância e teve de ser retirada da rodovia pelo policial rodoviário federal. Ficou guardada temporariamente ao ar livre em uma oficina mecânica. Este caratinguense, que presenciou a tentativa de resgate da vítima, ficou indignado com a situação. Eu presenciei o seguinte: chegou uma equipe para socorrer o rapaz, uma equipe despreparada, que teve que quase desmontar a ambulância para colocar o rapaz lá dentro. Tiveram que tirar a maca
e colocar o cara no fundo da ambulância e deixar a máquina encostada na oficina ali, porque nem a máquina é só colocar no veículo. A máquina está na oficina aqui guardada aqui. E aí, pessoal? Dá para fazer vários comentários sobre essa questão do treinamento, né? Como é que estava o nível de treinamento das pessoas? Efetivamente as pessoas conheciam os equipamentos, efetivamente conheciam, né, a ambulância em si, sabiam operar a maca, né, sabiam colocar a pessoa efetivamente na posição correta. Teve que ter uma participação do repórter. Quer dizer, olha quanto despreparo. Como que você confia numa equipe dessa? Como que você daria objetivos e metas para uma equipe dessa que não consegue executar a base do trabalho que ela foi designada? Então, o treinamento é importantíssimo e nós precisamos ter atenção a isso. Outro ponto que é importante são reuniões sem eficácia. Então, aquelas reuniões que você começa a reunião, não entende bem o que está acontecendo dentro da reunião, as conversas se divergem, as pessoas começam a tratar assuntos paralelos, não dão foco naquele resultado que precisa ser avaliado ou então no que precisa ser discutido pelas pessoas, e isso faz com que a reunião perca o sentido. E aí você termina aquela reunião, né, parece uma reunião interminável, você não consegue efetivamente entender o seu papel, qual a sua responsabilidade dentro dessa reunião, e após um tempo que você está ali dentro, você sai da reunião confuso até com os temas, confuso com o que você tem que fazer, né? Não há um esclarecimento, quer dizer, você tem o sentimento que perdeu tempo de ficar dentro dessa reunião. Então nós podemos dizer que é uma reunião sem eficácia. Então é importante conhecermos esse processo para quando participarmos de uma reunião em que nós percebamos que essa reunião não está levando a lugar nenhum, nós temos que tomar algumas ações para evitar que a equipe, né, se disperse naquele processo de reunião. Que a equipe não entenda bem qual é o seu objetivo e meta que foi definido, quais são as responsabilidades, quer dizer, isso impacta em todo o processo. Então, às vezes são muitas reuniões com poucos resultados práticos, muita confusão entre as pessoas, e aí as coisas se arrastam e acabam não acontecendo. Então nós chamamos isso de reunião ineficaz ou sem eficácia, né? Então é importantíssimo avaliarmos isso da forma correta. Outro fator que também gera insucesso é tanto o nível de inibição das pessoas, como também o individualismo. Então são coisas que efetivamente prejudicam o resultado. A gente tem as pessoas ali que têm algum tipo de medo ou vergonha de participar. Isso se dá às vezes pela própria timidez, às vezes também é gerado pela forma com que as pessoas avaliam a participação dos outros, né? Às vezes coíbem, às vezes eles debocham das pessoas, então as pessoas têm medo de falar, porque pode ser que aquilo que ele fale seja considerado alguma coisa ingênua, né, de falta de conhecimento, ou que não tem nada a ver com o assunto. Então as pessoas não têm essa liberdade, não foi formado um clima adequado para aquela reunião, para que aquela equipe participe efetivamente, né, de um processo de aprendizado, em que todos devem falar, todos devem expor suas ideias, colocar seus pensamentos de forma agregadora, que não haja uma avaliação das ideias, mas sim trazer essas ideias para dentro de um brainstorm, para depois encontrar as ferramentas adequadas para transformar aquilo em algo que seja factível, que seja possível e que contribua com esse processo de crescimento da equipe. Então, quando nós temos pessoas que têm esse medo de participar, ou que não se sintam à vontade diante das críticas que poderão receber dentro da equipe, você precisa trabalhar bem esse processo. Você precisa trabalhar as pessoas dentro da equipe. O facilitador desse processo, desse momento, deve chamar as pessoas mais tímidas para que elas participem. Em alguns momentos devem frear um pouco a participação das pessoas que são mais ativas, para que também não coíbam as outras de participar. São aquelas pessoas que vão falando, um corta do outro e vai falando, não dá espaço para outras pessoas.
Então o facilitador daquela equipe, daquela reunião, ou líder, ele vai se preocupar com esse processo para fazer com que as pessoas participem efetivamente, deem suas ideias, sejam acolhidas, sejam avaliadas de uma forma adequada cada uma das ideias para que contribuam efetivamente com as metas, com os resultados estabelecidos lá atrás. Então é importantíssimo termos esse cuidado. Cuidado também com a questão do individualismo, cada um pensa na sua parte, no seu processo, no seu papel, mas dentro da sua área, e não tem uma visão sistêmica, não enxerga as dificuldades da outra área, não participa do processo criativo em relação à relação cliente-fornecedor, não tem noção da importância da interface entre uma área e outra, onde efetivamente as coisas acontecem. Não basta o seu processo estar correto sem que ele tenha uma interface adequada com a área seguinte, que o produto que você está colocando à disposição do seu cliente interno pode não estar nas melhores condições ou fora das especificações. Quer dizer, você como responsável pelaquela área deve prezar para que esse produto efetivamente seja entregue da melhor forma possível ou como o cliente está esperando, seu cliente interno. Então você precisa ter um diálogo com o seu cliente. O que efetivamente ele quer? Às vezes você acha que ele está querendo uma coisa, ele precisa de uma coisa mais simples. Vou dar um exemplo prático que eu vi acontecer numa empresa. A empresa fazia um produto, embalava esse produto e mandava para outra fábrica para transformar esse produto em outro. E o que as pessoas faziam? Embalavam de uma forma bastante exagerada, colocavam papel, plástico, colocavam dentro de caixas e mandavam para lá. Houve a necessidade de uma visita das pessoas dessa primeira fábrica que mandava matéria-prima para outra, de conhecer a área lá onde eles recebiam os produtos. E aí quando chegou lá, entraram numa sala, tinha um monte de papel, plástico, tudo jogado no chão. E aí eles perguntaram, poxa, mas por que está assim? E o pessoal de lá falou assim, olha, vocês mandam esse produto para a gente com esse monte de embalagem, tudo enrolado em papelão, plástico, chega aqui dá uma trabalheira danada para a gente tirar isso, e aí depois ter que limpar a sala, manter limpo, a gente tem um problema ambiental, porque papelão, plástico são coisas complexas, né? Tudo bem que tem a reciclagem, mas nem tudo é reciclável, então a gente tem dificuldade com isso. Se vocês mandassem isso de uma forma mais simplificada, a gente poderia aproveitar melhor o nosso tempo, não perderíamos tanto tempo desembalando isso e também não teríamos uma condição inadequada no nosso ambiente de trabalho. Essa equipe voltou para a fábrica de origem e lá eles mudaram o processo colocando 3 presilhas de plástico no processo. Isso houve uma melhoria muito significativa para o cliente interno que estava recebendo o produto em melhores condições e trouxe um ganho efetivo de $300 mil no ano de custo de operação. Tanto o custo operacional das pessoas lá que ficavam embalando, como também o material que era utilizado para isso. Então são exemplos que servem para que a gente reflita, será que o que nós estamos fazendo dentro da nossa área efetivamente é o que o nosso cliente precisa? Será que a gente não está querendo induzir o nosso cliente a receber o produto que a gente está querendo entregar? Que para mim é o melhor, mas não, nem sempre para ele é o melhor. Então essa conversa, essa interface, ela precisa ser uma coisa real na organização. Dentro da equipe é a mesma coisa. A equipe tem que ser um grupo, tá? Transformado em equipe, em que tem a interface como seu ponto de comunicação. E aí cada um pergunta, qual é o meu papel na equipe? Não é o meu papel pessoal, individual, para aquela missão, para aquela meta. Não. Qual é o meu papel dentro da equipe? Como que eu contribuo com cada uma das pessoas que fazem parte dessa equipe? Essa é a visão que nós precisamos ter. É isso que nós precisamos trabalhar no dia a dia. Vamos em frente. Terminamos agora o módulo 2. Muito obrigado pela participação de vocês. Espero que tenham compreendido esse momento importante quando nós falamos de motivos que dão resultados ruins nas equipes, né? Resultados que são insucessos. Precisamos entender bem esse processo, transformar nossas equipes, fazer com que o nosso trabalho seja representativo. Espero vocês no módulo 3. Até breve.